Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para o nosso webinar. Tivemos 229 pessoas na última hora e muito bacana. Obrigado a todos que se inscreveram lá sobre os outros dois webinars. Então, vamos em frente nessa manhã aqui de dia 5 de março, quinta-feira. Vou fechar aqui minha câmera. Ok. Então, hoje é sobre modelagem de processos e decisões e utilizando as técnicas, né, para modelagem com as notações BPMN e DMN. É muito legal trabalhar esses dois assuntos, processos e regras de negócio, junto. Eu fui fazer um curso em 2005. Eu comecei a me envolver bastante com a notação BPMN. Fui fazer um curso lá nos Estados Unidos com o pessoal da Itália, lá, o pessoal que havia criado, junto com o pessoal da BPMI.org, a notação BPMN, em 2006 isso. E lá eu pude perceber que dava para poder gerar aplicações a partir da anotação, né? E lá eu pude já perceber uma das coisas que mexeu muito a minha cabeça, né? Que eu vou comentar aqui nesse webinar, às vezes muito pouco compreendido, a questão das regras de negócio dentro dos processos, né? As decisões dentro dos processos. Então, ano passado a gente criou aqui um novo treinamento, que é esse de modelagem de processos com decisões, né? Porque a anotação da DMN foi lançada no final do ano passado e a gente fez esse treinamento na modalidade de educação à distância ao vivo e foi muito bacana. Então, um pouco do que a gente apresentou ali e alguns projetos que a gente desenvolveu estão aqui nessa apresentação. Vai ser bem bacana. Então, inicialmente, né, é uma anotação, uma técnica de modelagem. A maioria das iniciativas para melhoria de processo passam por uma modelagem do processo, né? Então não tem como você não passar por esse espaço inicial de revelar o as-is para poder ter uma imagem do processo e aí você ter contexto para poder fazer análise e melhorias. Então não tem como não passar por isso que nós temos muitas ferramentas nessa área. O pessoal procura muito, os treinamentos nessa área geralmente enchem, né, porque é uma iniciativa básica, né, de processos, a modelagem. Então a gente pode ir avançando depois em outros sentidos de análise, e que é a parte mais difícil, né? A parte de modelagem é a mais fácil. Então é um padrão de fato, né, e 2002, né, já tem uma série de iniciativas quando foi criado a primeira versão da BPMN, então já tem mais de 10 anos, é um padrão realmente firmado. Aqui eu trago um exemplo simples, né, de um processo. Então, muito se faz de modelagem de raias, o contexto da onde acontece isso dentro da organização. Então esse aqui é um diagrama inicial de processo, né? É um diagrama que você faz o primeiro levantamento e contextualiza isso dentro dos departamentos, né? Então, é importante fazer essa primeira iniciativa de modelagem. Alguns elementos aqui que vale a pena levar em consideração e salientar aqui, né? Então nós temos ali a jornada do cliente, né? Toda os pontos de momento da verdade com o cliente, né? Onde você tem um processo ponta a ponta aqui, onde o cliente inicia uma solicitação. Opa, desculpa, eu esqueci de cancelar meu... E você tem aqui o início de uma instância de processo. Esses são os conceitos que inicia uma nova viagem do trem, né?
Você tem aqui alguns elementos no BPMN 2.0, como regra de negócio, tarefas humanas, os desvios do processo, né? Uma série de integrações com serviços também, né? Que você vai trabalhar a automação do processo também. Então aqui a gente consegue ver muito do workflow, que são as tarefas humanas, e alguma parte de orquestração que o processo faz entre pessoas, processos, serviços e decisões. Então esses são diagramas comuns que se utiliza para notação BPMN. Vale salientar uma frase aqui da Jamelle Hill, e eu gosto muito dessa frase que está lá no CBOC. Ela abre o capítulo número 2 do CBOC, onde ela coloca algumas questões que muitas organizações ainda estão num estágio ainda de processos de melhoria contínua, né, de improvement, né, o BPI, ou melhoria de processo, né? Então a gente tem que ainda muito a fazer ainda para pensar no processo ponta a ponta, para pensar na jornada do cliente, para ir muito além, né? Não só de controle de tarefas individuais e automação básicas de workflow, né? Então eu gosto muito dessa frase, já tem um bom tempo já. Ela integra o Gartner Group e isso é fonte do CBOC versão 3. E isso, muitos diagramas ainda estão ainda com essa herança do workflow, né, ou do fluxograma. Então, muito se modela ainda em BPMN com aquele visual e aquelas técnicas de workflow. É muito comum passar por empresas que esses diagramas eles ficam em looping, né? Quando você vai em todos esses pontos aqui, quando a gente tem aqui esse ponto que são decisões ou desvios, né? Você vai pelo sim, eles ficam em looping, girando. Peguem aí na empresa de vocês, se vocês tiverem diagramas dessa forma, se não tem alguns diagramas que ficam em looping, o pessoal fica socando isso para caber numa folha A4, A0, né? Então isso é uma perspectiva muito de mapeamento de dentro para fora, né? Isso mantém aí uma série de problemas que o Michael Hammer já levantava sobre a medição do processo, e é mais uma tocação do que uma gestão do processo. Muito trabalho de eliminação de papel, simplesmente, né? E muito difícil de você ver o mapa de fluxo de valor ou de modelo de jornada do cliente, que são técnicas que você bem mais atuais e bem mais eficazes do que mapeamento de workflow somente. Então a gente vai muito além disso aqui, e essas técnicas, a BPMN já é uma técnica que existe há muito tempo já, mais de 10 anos, né? Então foi bem no início do século, e essas aqui já são técnicas da década de 50 ainda, né? Quando se criou um padrão ANSI para fluxogramas. Então, primeiro conceito que eu quero trazer aqui é sobre o desvio, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo e está aqui aqui. Então eu tenho aqui um exemplo desses diagramas. O pessoal reclamou que eu deixava muito pouco tempo a imagem de ferramentas aqui na apresentação. Eu estou agora mais calmo hoje aqui. Então aí você tem aí um gateway com base em dados, né, inclusivo, onde você pode ter condições em paralelo ou até condições exclusivas, né? Então ele tem uma configuração, e essa animação é muito legal, né? Bastante didática para a gente poder compreender uma utilização de um gateway dentro de um processo, né? E esse gateway, ele na verdade, né? Eu trago aqui uma frase do Gart Capot, grande amigo. O Gart é um cara que a gente senta para conversar, toma muito chopp e vai à madrugada dentro batendo papo sobre BPM, Furlan, o Leandro também. Então, no livro dele tem uma frase que é muito bacana. Isso para mim, lá em 2006 eu aprendi isso,
com o BPMN, e isso mudou basicamente toda a forma de desenvolver diagramas desde lá. Então, ele tem essa frase aqui: esse talvez seja o lema mais equivocadamente utilizado por boa parcela dos profissionais que buscam diagramar processos em BPMN. O desvio, ou gateway, não é um ponto onde fazemos uma pergunta ao processo. É um ponto onde devemos receber as informações decorrentes de uma decisão tomada anteriormente, provavelmente numa atividade ou numa decisão. Então aqui é muito importante você ter essa definição de desvios do processo, como trilhos de trem. O trem não para ali para perguntar para alguém para onde ele vai, ele já tem aquela informação e para onde ele vai se desviar. E aqui isso auxilia muito você separar o modelo de decisão do modelo de processo. O entendimento claro disso, eu garanto que isso vai gerar uma série de transformações para quem já não trabalha dessa forma, muda uma série de transformações para os processos, e a cabeça que se abre para um novo conceito, ela não consegue mais voltar ao seu tamanho normal. Ela se abre e não volta mais. Isso aconteceu comigo, isso é gostoso, isso é o legal de BPM. A gente tem, é vastíssimo o assunto, Eu compartilho muita coisa aqui no meu site também, eu estou compartilhando muita coisa, porque é muita novidade que surge a cada momento, então a gente precisa compartilhar aquilo que já conhece e abrir espaço para novas coisas, Então, no fluxograma a gente faz aquela pergunta ali, com ponto de interrogação, e aí geralmente as saídas são sim e não, sim e não, e faz um cadeamento de sim e não, sim e não, sim e não. Aí fica aqueles ifs encadeados, Na verdade ele não é um if, ele é um case. Para quem trabalha com programação vai me compreender melhor, Ele é um case, onde você tem aqui o caminho feliz, o caminho default é o feliz ou as exceções. E aí isso aqui deixa o processo muito mais inteligente, muito mais simples, e vai permitir você fazer coisas muito mais inovadoras. Vai facilitar em muito consumir as decisões no processo, e vai explicitar de forma separada o modelo de processo e o modelo de decisão. Isso é fundamental, essa evolução de processos e decisões. Muito comum se mapear o processo, fazer pouca transformação nesse processo e criar um processo automatizado. Hoje nós temos aí acesso a muitas ferramentas de workflow e plataformas pagas, abertas, livres, que você pode automatizar as filas de trabalho. É muito importante ter ideia do conceito de filas de trabalho, conceito de instâncias, para se poder modelar. Então, aqui nesse caso, eu tenho uma pessoa que está fazendo uma decisão, ela recebe uma fila de trabalho, cada linha dessa fila de trabalho que ela está aqui é uma instância do processo que está passando na frente dela, mas ela é um grande handoff do processo. É muito comum, aplicações, processos serem automatizados, e essa pessoa que está aqui ter que acessar um sistema em separado, consultar um site da internet e tomar uma decisão. Ou então ela imprime isso numa impressora e aí faz uma análise sobre aquilo. É muito comum isso. E aí o desvio é feito com base na informação que ela dá. Então ela tem lá um checkbox lá que ela lança lá as decisões, e essas decisões, com base no dado que ela informou, eles são desviados aqui para esses caminhos. E aí cai no atendente de ouvidoria, que vai também consultar outros sistemas e vai se informar. Então, isso aqui é um típico workflow, onde você só automatiza tarefas humanas. Aí você vai para uma outra fase, que é a integração disso com outros sistemas, a integração disso com o modelo de decisão. Então, se ela tem aqui uma série de decisões que ela não precisa fazer julgamento ou alguma outra experiência que ela possui, essa tarefa aqui ela pode ser eliminada, e isso pode dar mais rapidez para esse processo, eliminando o handoff, eliminando eventuais erros e deixando o processo mais rápido para o cliente
né, para a jornada do cliente que está mais acima aqui. E o importante ter essa perspectiva da satisfação, né, dessas necessidades do cliente no prazo mais rápido, com maior qualidade, maior assertividade dessas informações e diminuição de riscos, né? Então a análise ela trabalha muito em cima de handoffs que os processos podem trazer, e a produtividade ela está diretamente ligada ao uso de tecnologia. A produtividade não adianta só treinar essas pessoas para deixar elas mais capacitadas para fazer isso, mas sim aplicar mais tecnologia para que isso, né, não atrase a cadeia de valor e flua o processo com menor risco, com mais agilidade. Outro conceito também que a BPMN tem, todos esses diagramas aqui são de BPMN 1.0, né? Então são conceitos que já estão disponíveis há muito tempo já. Esse aqui é um diagrama que eu gosto muito, essa animação aqui, ela traz o conceito do caminho feliz e o conceito das exceções, né? Então, à medida que você vai modelando o processo, a primeira coisa que você faz é modelar esse caminho, que é o caminho reto, né? O caminho onde você faz as coisas fluírem. E aqui já é o caminho, né, com o tratamento de... Deixa eu acompanhar aqui, porque às vezes eu fico mais avançado do que a animação. E aqui você tem um tratamento de exceção. E quando você tem diagramas mais elaborados, com as exceções e uma série de regras, você tem que abandonar as raias, né? Já é um momento que você está numa outra fase do projeto, né? Uma outra fase do processo muito mais maduro, onde você está trabalhando decisões, está trabalhando exceções, tratamento de eventos e gestão de eventos complexos também. Então já é um estágio mais avançado e o mais importante, a BPMN ela é uma notação bastante completa para que você possa endereçar todas essas situações de negócio, né? Já está na versão 2.02, né? Então isso é extremamente rico e poucas organizações ainda já estão nesse estágio aqui de integração de sistemas, de coleta de eventos complexos, tratamento de exceções de forma automática. E esses são realmente as organizações que estão à frente, né? Elas já estão num nível de maturidade maior. O importante é saber que a notação e as ferramentas já suportam isso há um bom tempo. Outra questão também como é uma notação aberta, ela permite que você possa intercambiar processos, modelos, né? Então é possível você utilizar uma ferramenta, vou pegar aqui uma ferramenta, utilizar uma ferramenta e modelar esses processos nessa ferramenta e exportar esse processo ou simplesmente salvar esse processo num arquivo e esse processo ser lido em outras ferramentas com um modelo totalmente intercambiável. Estou utilizando aqui uma ferramenta aberta, eu gosto muito dessa ferramenta porque ela funciona bastante bem aqui no Apple, né? A maioria das pessoas, a ferramenta mais comum que se utiliza é o Visage, né? A ferramenta mais popular, né? Que geralmente o pessoal utiliza para diagramar. Essa é uma ferramenta alemã, existem ferramentas chinesas, americanas. Então aqui o diagrama que eu estava utilizando antes aqui, né, que eu havia modelado, e esse diagrama ele está aqui em webinar, um ponto .bpmn, né? Então ele tem um código aqui que por trás ele cria, né? Eu vou copiar deixa aqui, vou copiar esse arquivo aqui, copy, e vou colocar aqui no meu espaço de trabalho, colar, tá? E vou utilizar aqui uma outra solução que eu vou ler isso num outro bpmn.io. Opa, bpmn.io.
Aí, ó. Então eu vou utilizar aqui uma outra solução que lê esse arquivo. Então vou dar um open aqui, desktop, aqui, tarefa humana, aqui. Então ele leu isso numa outra, na web, né? Então eu consigo aqui continuar esse processo e isso aqui é legal, que você pode compartilhar isso aqui numa intranet, né? Fazer cooperação e tal. E aí você pode ampliar aqui esse processo colocando mais elementos nele, né? Então você pode continuar aqui o processo e seguir, né? Então isso é uma grande dependência de quem utiliza as ferramentas, né? Porque aí você tem um ativo de conhecimento que é perene. Aqui algumas testes que o pessoal da OMG faz para verificar se essas ferramentas elas são realmente intercambiáveis e quais são os problemas que elas possuem. Tem aqui o link, né? Então isso é muito bacana, né? Porque permite você ter um ativo de conhecimento que é o teu patrimônio da tua empresa, conhecimento sobre o negócio, e isso, claro, sempre evoluindo. Outra questão é, quanto mais você faz diagramas, você vai criar coisas complexas no processo, né? Então, modelar somente a visão de processos e grudar as regras de negócio aqui vão trazer uns diagramas mais assim, com ifs encadeados, né? Vai trazer muito mais complexidade para esse processo. Então é importante integrar o modelo de decisão. Tá? Então, as regras de negócio, né, não são julgamentos, elas são direcionamentos. Então, também não é software, né, não é sistema, não é aplicativo, não é ferramenta. São ativos de conhecimento da organização. Isso vai potencializar em muito o trabalho do conhecimento, liberando as pessoas para que elas possam fazer realmente o que faz a diferença na organização, né? Julgamento, investigação, negociação, comunicação. Então, isso é você declarar e fazer transformar conhecimento em ativos da organização. Como é que funciona isso, né? Dentro da notação BPMN, você coleta informações aqui e aí passa para uma regra de negócio. E aqui um exemplo, né? O velho sistema de de despesas de viagem, né? Então aí você tem aqui algumas regras, né? Antes tinha um valor fixo para cada reembolso, né? Dependendo do nível estratégico da empresa e tal. E depois se mudou uma regra para 10% do valor da diária. Então, dependendo do hotel que eu ficar, eu vou ter direito a poder gastar no frigobar lá valores diferenciados. Então, muito se trabalha em processos, né, com essas setas que voltam aqui, né? Isso é puro desperdício dentro da organização e tem muito a ser melhorado em cima dessas voltas aqui, né? Então você tem um modelo de decisão integrado ao processo. Quando mudar o modelo de decisão, não precisa mudar o processo, só mudamos a regra. Você pode entrar lá, criar uma versão nova e disponibilizar essa nova versão para o processo ser executado. Então isso vai transformar uma série de vantagens se vai se ter aí, né? Simplificar os processos, diminuir fraudes, né? Muito se trabalha em cima da agilidade e da rapidez, né? Principalmente também um vocabulário comum na organização, que nem toda organização se tem um vocabulário comum. É muito comum se ter nomes sobre a mesma coisa, né, diferentes. Então, muita coisa manual, repetitiva, que as pessoas ficam com filas de trabalho lotadas, dá para diminuir bastante, né? Então, esses padrões eles foram definidos pela OMG. Então, existe um padrão para processos, para gerenciamento de caso, case management, e também para decisões. Então, no final do ano passado, a DMN, né, Decision Model Notation, foi lançada e já tem aí uma série de ferramentas que você pode utilizar para modelar as decisões e automatizá-las também. Então a ideia é você
separar o modelo de processo do modelo de decisão. Então você tem aqui um processo, uma tarefa humana, uma tarefa de serviço aqui automatizada, e você tem aqui o momento que você consome essa regra. Aí você tem uma política de crédito, né? Aqui então é a parte de requisitos da decisão, e aqui já é a parte de implementação da, da regra de negócio, né? Então você vai integrando isso e criando uma base de conhecimento corporativo da empresa. Então, um motor de processos, quando for automatizado, isso vai capturar as condições, né, e mandar para o motor de regras resolver. E depois, com base nessas regras, eu faço os desvios. Então, não existe uma decisão humana aqui, né? Então, é uma decisão completamente automática. E essa decisão é tomada antes do desvio. Então não existe ponto de interrogação aqui. E o caminho feliz é o caminho reto, é o caminho que vai buscar, né, o perfect order, ou a entrega perfeita aqui, né? Sempre orientando para a excelência operacional e orientando para o processo no seu pedido perfeito, que é o que o cliente espera. Aqui nós temos as decisões, nós temos conhecimento de negócio, e nós temos tabela de decisão. Então vocês têm aqui uma série de artefatos que são gerados a partir, né, da modelagem, do levantamento desses processos e dessas regras todas. Isso aqui é DMN 2.0 e aqui BPMN 2.0. DMN 1.0. Então nós temos um modelo de processo, né, que é o processo de negócio. Nós temos um requisito de decisão, que são uma parte um pouco mais alto nível sobre decisão. Então temos entradas, temos conhecimento do negócio que entra junto aqui. Podemos ligar também modelos analíticos, né, de credit score, uma série de outras informações. E nós temos a lógica de decisão, que a partir dessa lógica de decisão já vamos para a implementação também. Então isso é fácil de fazer todo esse levantamento e integrar isso de forma... Um nasceu para o outro, né? A fome com a vontade de comer, eu sempre digo aqui. Então aí você, naquele momento que você tem um conhecimento de negócio, você já começa a traduzir isso para um nível de detalhamento maior, onde você vai detalhar as decisões. Cada linha é uma decisão. Cada linha da tabela de decisão é uma decisão, a decision table. Aqui eu trago um exemplo clássico aqui da vida da gente, né, no cotidiano. Então eu peguei isso aqui do site da Azul, né, nos voos internacionais da Azul, bebês e crianças têm tarifas especiais para viajar. Bebês entre 0 e 2 anos incompletos, viajando no colo, pagam 10% da tarifa do adulto. Viajando ocupando um assento ou em cadeirinha de bebê, 75% da tarifa, enquanto crianças de 2 a 12 anos incompletos têm desconto de 25% da tarifa do adulto. Isso aqui é do nosso cotidiano, é da nossa vida, é do site da Azul. Então como é que eu pegaria essa regra de negócio aqui e transformaria isso em uma tabela de decisão? Então eu tenho aqui, eu tenho as condições que eu vou tabulando, uma série de condições, e eu tenho decisões que eu vou receber dessa tabela aqui. Então eu vou montando as combinações e eu tenho aqui 3 regras diferentes. Eu tenho regras diferentes para cada combinação e tomam decisões aqui. Então é muito simples, é muito fácil. Existe, claro, uma série de técnicas para você fazer, outras técnicas, né? A tabela de decisão é a mais comum, e aí você pode ir ampliando isso e criando sua base de conhecimento. Então nós temos aí várias outras regras, né? Então, para passageiros. Então, a vida da gente é cheia de regras, na organização também. Imaginem quantas pessoas têm isso só na cabeça, né? Não são nem procedimentos, né? Muitas normas, muitas coisas podem ser feitas a partir daí. Então nós temos aí fatos que trazem para decisões e que geram resultados, né? Então fatos aqui, né? Os clientes nos trazem fatos, o ambiente externo nos traz uma série de fatos, que isso nos traz aí uma série de decisões
né? Então podemos decidir se dá crédito ou não dá crédito, né? Temos que ter mais estoques. Isso é fundamental para uma organização, né? É o comportamento dos processos, das regras, como é que nós devemos estabelecer esses critérios. E nós temos resultados. Aí com esses resultados, o processo é que vai levar o caminho, né? A decisão ela só te recebe, toma a decisão e te devolve um resultado. Aí o processo é que vai fazer essa sequência e para onde vai seguir o processo e o que ele vai entregar, que sistema, para quem, né? Qual a informação que vai ser passada para o cliente. E isso é possível, né? A gente tabular isso tudo, criar uma base de conhecimento grande sobre isso, onde nós vamos entrar com fatos, vai se consumir essa regra vai até um motor de processos que resolve isso, e é humanamente possível você resolver tantas regras assim. Então é preciso você ter um motor de processos, de regras, que faça isso, com algoritmos específicos para isso também, né, que são extremamente escaláveis para você trazer esses resultados numa outra ponta. Então esse motor de regras, né, então aqui um exemplo, isso já conectando com os cursos de modelagem de decisões e regras que nós vamos ter semana que vem aqui, a partir da semana que vem, esse aqui é um exemplo que você faz essa regra direto numa ferramenta na nuvem, né? É o JBPM com Druid, né? É o Key Workbench. Aqui é uma versão do OpenShift, onde a gente pode utilizar a ferramenta da Red Hat até para produção, se quiser. E aí você pode criar uma tabela de decisão e implementar ela, fazer testes e depois integrar isso facilmente ao processo. Então esse é um exemplo de um exercício. Tá? Então aqui nós integramos, né, o modelo de processos com o modelo de decisão. Então esse é o terceiro webinar, né, que conecta com todos os assuntos que a gente já havia feito aqui. Todos esses assuntos que a gente compartilhou aqui pelos webinars, eles estão ampliados e com as técnicas e a metodologia e forma como fazer isso em treinamentos, né? E então nós temos o treinamento que começou já terça-feira agora, né, sobre BPM, numa visão ampla e também com foco na certificação profissional. E ainda dá tempo de poder fazer as inscrições e recuperar a aula depois pela gravação, né? As aulas são todas ao vivo, assim como a gente está aqui, e eu já vou abrir para as questões. Nós vimos na semana passada sobre construção da arquitetura de processos, também é um treinamento esse presencial, que vai acontecer em Porto Alegre, São Paulo, Brasília e Fortaleza. Porto Alegre já está com o pessoal inscrito aqui, vai ser aqui na Carlos Gomes, e começa segunda-feira. E o de modelagem, que é esse assunto que a gente falou aqui, que vai começar na próxima quarta-feira, logo depois do outro treinamento. E são 2 dias com uma série de outras informações e ampliando muito de tudo que a gente viu aqui, para você poder realmente colocar na prática isso na sua organização no dia seguinte. Então aqui está a página do curso, né, com todas as informações e onde vocês podem buscar informações para as inscrições. E aqui nós concluímos então o nosso terceiro webinar, né? Foi muito legal, né? Nós fizemos quarta-feira passada, terça-feira e é hoje, sobre modelagem de processos. E foi tão legal aí, né? Tivemos mais de 600 inscrições e também já estou tendo muitas visualizações lá. O outro, aquele dos slides, eu vi que foi feito o download do PDF várias vezes já. Então aí estão os links para os outros 2 webinars e os canais, né? E se vocês quiserem mais informações também, tem aqui alguns estudos de caso que a gente leva de clientes para o BPM Day, é muito bacana, né? Boa parte desses estudos de caso usam todos esses conceitos de separação de regras de negócio e de processos já desde 2002,
foi o primeiro BPMD em Porto Alegre, né? E já tem alguns casos muito legais sobre separação de regras de negócio, de processos implementados e automatizados também. E outra coisa legal foi essa entrevista com o Gart no final do ano retrasado, em São Paulo. Esse podcast fez muito sucesso, muita gente entrou em contato comigo e curtiu esse podcast. Então eu estava retornando de um curso que eu fiz para a plataforma do Druze e do JBPM em Londres, e foi muito legal. Logo depois que eu vim do curso, eu vim com... é aquele negócio, você acessa a cabeça abriu mais ainda, né? Então a gente trocou uma ideia, e ele fez uma edição, assim, diminuiu bastante o que a gente havia conversado, mas está bem legal, vale a pena dar uma assistida nesses podcasts como um complemento do que eu estou comentando aqui. Tem outros podcasts muito legais também lá, ele seleciona bem os interlocutores dele lá. E aqui também nós já estou programando aqui para os próximos webinars, né? Então os próximos webinars vai fechar o ciclo, nós teremos mais 3, eu não sei ainda quando que eu vou fazer, depende agora da demanda que está puxando tudo isso aqui que eu estou fazendo. O webinar ele tem uma forma também de promover o trabalho, né? Então já estou tendo muitos acessos também a partir das informações que eu estou trazendo aqui, está estimulando cada vez mais as pessoas a buscarem mais informações e realmente aplicar isso, né, na prática nas organizações, porque faz diferença. E nós estamos num momento muito importante, que é agora de redução de despesas, fantástico, né, de desperdícios, e cada vez mais temos que fazer isso. Não é só quando da crise, né? Nós temos que trabalhar o corte de desperdício sempre, porque esse desperdício estraga a natureza e não deixa um ambiente para os nossos filhos legal, né? Então sempre trabalhar com eliminação de desperdício e otimização de recursos, pessoal, é muito importante isso. E isso é um fator que é legal, que a gente trabalha muito em processos, essas questões. Eu estou lá com esse site agora aqui, que é o mauriciobittencourt.com. Coloquei hoje um post lá, muita gente procura para mim sobre referência teórica de tudo que eu apresento aqui. Eu estou criando um post e, claro, nunca vai estar pronto, né? À medida que eu vou fazendo, eu vou melhorando esses posts lá. Aqui estão então as referências para os canais. E quero agradecer também muito, né, o pessoal do The Non Project, né, que a gente utiliza muito os ícones deles lá. Então eu esqueci de nos outros 2 vídeos deixar os créditos aqui, mas os PDFs todos estão com os créditos direitinho. Então é muito legal, esses designers eles criam esses ícones para melhorar muito o visual das apresentações, e eles são realmente fantásticos, né? E o pessoal, eu preciso dar o crédito para eles aqui, ok? Muito bem, então concluindo aqui a primeira parte, eu vou abrir então para as perguntas, né? E para quem está assistindo pela gravação, eu quero agradecer aqui, muito obrigado a todos, e eu vou continuar então no áudio aqui e também nas perguntas pelo chat. Ok? Muito obrigado pela presença de todos e vou concluir a gravação agora.